duvido a gente gravar em 1, 2, 3. já. A palma dele é melhor que a do Dom. É. FG Galhardo. Fala, seus losers! Sejam bem-vindos para mais um vídeo Dos do Foot Losers, né? canal. Não acho que não. Agora vai passar a intro pra vocês, ó. É só pro Feliz seguro, tem. Páscoa pra todos vocês. Que a intro agora tá antes, né? No último vídeo não tava. É verdade. Você esqueceu É que disso? Olá! o Sigu, acho que ele não tá. Amnésia! Feliz Páscoa pra todo mundo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Obrigado. Feliz Páscoa. Merry Christmas. Daqui a pouco o editor vai perguntar, mas não era Happy Natal ainda? Grava, cara! Páscoa feliz. Vai logo. Pra todo mundo que coma muitos ovos de Páscoa, muito chocolate, a não ser que você tenha diabetes, porque é uma doença séria, você tem que se cuidar. E, em homenagem aos chocolates, a gente vai falar dos chocolates no futebol, as goleadas históricas De quem? dos maiores clubes do Brasil, os clubes mais importantes desse esporte bretão. As maiores goleadas dos... 12 grandes. São 12 ainda, será? Assim, né? Botafogo. Os famigerados 12 ali dos clubes dos 13, mas sem o Bahia. Então vamos começar por quem tem menos cabelo, João. Quer mostrar a situação aí? Quer atualizar os fãs? Quer que a calvície tá em alta? O cabelo tá crescendo, mas eu E o Foot Losers também. quiser fazer um pix aí pra ajudar no tratamento, eu agradeço aos fãs do Footloser. Tá difícil. Podia mandar o João pra análise dos calvos pra ver qual etapa que ele tá de calvície. Ele é o calvo tipo O M. Harry Styles tá na inicial ainda. É. Você é calvo tipo M no início. No início? É. Sabe o que é bom pra calvície? Chocolate. Então fala de um chocolate histórico pra você. Corinthians 7, Santos 1. Brasileiro de 2005. Isso foi uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. De Maior verdade. goleada do Santos. Foi Maior chocolate pelo Santos, né? Acho que sim. Acho Que depois foi pra investigação, né? Porque o Santos teria vendido o jogo. Não Corin- vendido, né? Tipo assim, entregado pra derrubar o ser- técnico. Sim. E eu o acho Corinthians que que não tem nada a ver. Exato. O Corinthians nem sabia desse acordo. A própria Essa polícia que década- investiga. Essa década foi uma das piores décadas do futebol pra arbitragem. Ao meu ver, né? Teve muita polêmica, muito escândalo. Não só no Brasil. Imagina o Silvio Luiz Vários outros voltando a, lugares. voltando a ser juiz, mano. Ele é... Silvio Luiz. Silvio Luiz, mano. É narrador, velho? Ele começou sendo juiz. Por quê? Pra combater essa máfia. Curiosidade pra vocês. né? Incrível. Futebol desinformativo. Ó, eu acho que essa questão aí de entregar o jogo pra derrubar técnico torna ainda mais vexatória essa derrota aí pro Corinthians. Porque você se entregar, você acaba com toda a desportividade que tem no futebol. Você entrega, o que você tá fazendo ali? Você tá honrando seu salário como? Tá honrando a camisa do seu clube como? Entendeu? Tomar de 7-1 vai entrar pra história, independente do seu objetivo. E que objetivo? Parabéns. Eu acho que é horrível isso. Você tá bravo? Não, eu acho ridículo pra história de um clube entregar um jogo e perder de 7-1. Sim. Abrir mão da história do clube pra, tipo, derrubar alguém ou algo do tipo. Eu acho que é por algo muito menor, sabe? individualista isso. É, Você mano, pensar pensa só em em você e assim, num bem do elenco que é passageiro, mas não pensa na história do Ainda clube. mais num jogo contra o maior rival, que nem Entende? foi ali. E eu acho Falta de que... respeito até com o torcedor, né, mano? Que paga Principalmente com o ingresso, torcedor. Sai de casa. Porque o elenco é passageiro, ninguém daquele elenco tá lá mais. É. Mas o torcedor, ele sente até hoje essa derrota. O clube nunca vai esquecer, entendeu? Mais Então eu algum... Fico com essa aí. Mais algum chocolate referente ao Santos que vocês queiram destacar? A década de 60 teve bastante chocolates. Não, mas é que o Santos sofreu. Mas tem um. Tem um pro São Paulo. Tem um pro Cruzeiro também que é ainda pior. 6-2 que marca, tipo, o fim da hegemonia do Santos ali de Pelé pelo Cruzeiro. Eu acho que tem um bem conhecido pelos Santos, pelos Santistas. 2, né? Um 4x0 e um 8x0 aí. É isso. Ah, isso é pior. É. O 8x0 Aí, poderia entrar busca. também. 8x0. Esse antigo do São Paulo foi um jogo polêmico que o Santos do Pelé chegou a deixar o campo porque ele tava perdendo e aí colocaram a culpa na arbitragem. Mas eu tava esperando alguém puxar o 4 e o 8x0. Parece que tava jogando artilheiro, vira 4, acaba 8. E um deles ainda tinha o Neymar a favor, um deles tinha o O Neymar. Neymar fez algum gol naquele 8x0? Não. Não lembro. Então ia ser sacanagem, né? Eu fico com 7x1 também. Eu, 7 a 1 eu vou foi- do 8x0 porque se no 7x1 eles fizeram o corpo mole ou não, no 8x0 eles não fizeram e foram Humilhação. goleados. Então ficou, Não, acabou mas não tinha nem 7 a 1. como também aquele time do Santos ganhar daquele Era uma- Barcelona. Talvez- Mas era só não tomar 8. É, mano. Você é louco, mas
Você pega um São Paulo, um Palmeiras ou um Corinthians, eles não iam tomar 8 nunca. Você não sabe? Será, cara? Pegou Não o Messi ia. na melhor temporada dele da É, história. não, exatamente. cara. Eu lembro que o São Paulo jogou uma Audi Cup contra o Bayern, Bayern foi. no Audi, foi 2-0 o jogo. São Paulo se Não, retrancou tudo bem, e... mas a gente tá falando do Messi no Barcelona em 2012. É diferente. O 4-0 eu não critico tanto. Agora aquele 8 É que era era um jogo final de mundial, amistoso. né? Era final de É, mundial. o 8 era um amistoso. O Santos tomou 8 gols do Barcelona num jogo que o time jogou como treinamento. É. Então, você fica triste. com qual? 7x1 também. Fico no 7 Então, é o 7x1. Acho que por ser amistoso, então por 7x1 também. Então tudo bem, 7x1 eleito. Parabéns. Videozinho. 7x1 do Tevez. Sim. Por ali, partiu Eduardo, pé na direita, a cobrança bateu por baixo, a bola tocou na trave, entrou. Gol! O Santista Não precisava se de dói você duas lembrar vezes. disso, mano. Vamos deixar, dele lembrar. De Copa, irmão. Não É precisava de ele Copa, lembrar não tem daquilo, como, não né? vamos precisava, deixar não o precisava. Palmeiras por último, porque talvez ele, infelizmente para os torcedores, leve um pouco de mais Mas de tempo. né? Então vocês querem falar do Corinthians ou do São Paulo agora? Ah, vamos de Sansão, né? Que aí... Uma Então de tudo bem. tricas. Falando Ah. sobre o São Paulo, Bruno, você quer começar? Ah, o 6x1, né? Não tem nem como não lembrar, velho. Você acha que o 6x1 foi pior do que o 5x0? Ah, pra Pela mim diferença foi. de gols é a mesma. Com né? Ainda- certeza, com certeza. Ainda é tipo a circunstância que tava. O Corinthians tinha acabado de ser campeão brasileiro, comemorando o título, o elenco praticamente de ressaca. Aí vem um time reserva e faz 6 no time titular de São Paulo. E o São Paulo que tinha acabado de confirmar também a vaga na Libertadores, então não era um time que tava mal. Exatamente. Ninguém esperava aquela goleada. E eu acho que ser o time reserva é muito impactante. Além do fato do São Paulo ter dito na época que queria carimbar a faixa de campeão. E acaba acontecendo aqui no Itaquera. E na época ainda podia em São Paulo torcida, não dividida, mas a torcida visitante no estádio. E aí na época tava 4x0, mais ou menos, e a torcida do São Paulo já começava a deixar, na época, a Arena Corinthians. E o jogo anterior de São Paulo foi contra o Galo, Atlético Mineiro, que o Michel Bastos faz um golaço antológico, que acaba até confirmando o título que do confirma o Corinthians. título pro Corinthians. Então muito se fala, será que o Corinthians não vai agradecer, facilitar o jogo pro São Paulo? Bom, Eles agradeceram, só que de outra forma. É, ué. agradeceram respeitando o adversário, jogando sério do início ao fim. Tite Tem o- fazia muito bem pro futebol brasileiro, hein? É o que tá tendo, E né? ficou marcado numa foto, né? Virou até O 6. uma lembrança, né? O que o Romero jogou aquele Aquela dia. foto tem... E curioso, até se você não viu, tem um vídeo no qual eu e o Bruno falamos sobre a história dos majestosos. O Romero, o que ele fez chover aquele dia e o que o Denis defendeu no começo do jogo, que pôde até evitar que Porque fosse o primeiro gol uma demorou, acho que pra sair, né? Saiu lá Demorou. perto dos 30 minutos do primeiro tempo só. O jogo aí- eu falei pra ele, o jogo São Paulo tava, perdeu um pênalti aquele tava jogo. equilibrado. Aí do nada começou um gol, dois, Mas três. o A São questão é Paulo- que todo ataque do Corinthians acabou entrando um atrás do outro e do São Paulo não Você entrava. pode perceber, nos últimos anos, o São Paulo é um time que sempre toma tipo 1x0 ou toma o primeiro gol e sente muito, cara. Todo jogo muito importante, o São Paulo toma um gol, sente muito e aí ou abre a porteira ou A final do segura Paulista tá aí pra mostrar isso. segura Verdade. aquela derrota lá e já era. Final do Paulista mostra isso, São Esse Paulo. 4x0 também, Tomou o 4 São Paulo do- tomou do Palmeiras. Eu acho que até pelo contexto era esperado que o Palmeiras fosse ganhar pelo placar que ganhou, mas a forma com que o São Paulo se portou em campo foi vergonhosa. Eu acho que não. Eu acho que se pegar os dois times, o trabalho do Abel, a capacidade dele é natural que seja um 4x0. Aham. Mas pro São Paulo tomar 4x0 nunca vai Em ser questão de aceitável. vexame da história, eu acho que pode considerar sim essa goleada do Palmeiras em cima do São Paulo o maior Sim, vexame. é uma final de Mas eu campeonato, falo cara. de goleada em si, do placar elástico, eu considero o Corinthians até porque foi um número maior de gols. E que teve os pela 5 circunstância do jogo E também. teve o 5x0 também, que o São Paulo havia ganho 5 jogos seguidos, na sexta rodada tomou 5. do Corinthians. Que o Rogério falha um pra dos cada gols, vitória. o Danilo faz um gol espetacular. Então, mais algum... Não quero Unânime? ficar- Não, chega. É unânime? O 6x1? É. Unânime, 6x1? Ah, 6x1 é unânime. 6x1. Pelo meio como ele começou. Lindo lance do Bruno Henrique, rolou a bola pro Danilo, sensacional pro Lucas! Se tiver mais algum, tanto do Santos quanto do São Paulo, você pode deixar aqui nos comentários, porque agora a gente vai falar do Cortinas, do Timão, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Léo, quer começar? Eu quero ficar por último porque eu acho que meu palpite vai ser diferente de todos Então- vocês. Brunão. Brunão, Não, começa, vai, pode ir. começa Seu então, tempo João. aí, seu tempo aí.
Eu não sou muito bom com lembranças do Eu Corinthians. posso então Por citar favor. pelo menos já. duas, não que eu vá votar. Tem o Ah. 4x0 pro São Paulo em 2016, Tem um 4x0 pro Palmeiras em também. 2021. E esse foi... E o do... Acho que foram 2 goleadas sofridas também pelo Flamengo. É a que eu vou Uma citar, que o 5x1 derrubou o Carilli e a outra no segundo jogo do Mancini. do Mancini. Eu acho que foi pior, o 5x1 em Itaquera, o 4x1 foi no Maracanã. 4x1 é o que Calma aí, derruba o Carilli. Só um detalhe aqui. Até quanto no placar vocês consideram goleada? 3 gols pra cima, desde que seja 4x1. 4x1, 3x0 eu não O jogo considero. lá do Santos, que derrubou o Silvinho, não? Não, aquilo Foi não foi 2 a 1. goleada, foi 2x1. não, Foi foi 2 a 2x1, 1. foi mal. Oxi. Me equivoquei. Me Ora, equivoquei. Achei que tinha sido Sidoca? Exatamente. Achei que tinha sido uns 3, 4x1. Foi mal. Não sei, na minha cabeça fez sentido. Tá bom. Tá, então já que ninguém palpitou, eu vou de Corinthians 1, Flamengo 5, em Itaquera. Pior goleada pra mim. O Corinthians tava Ah, não era por totalmente nada não, apático. mas eu já esperava. Mas eu acho pior que o nesse Corinthians jogo jogou aí. pior contra o Flamengo do Renato. Que foi Naquele... aquele, pô. Não, que foi o que teve um gol ainda no fim do Adson. Que ele chuta e a bola desvia, que acho que foi logo Foi depois. 3 mas foi Isso. um 3x1. Sim, não foi goleada, mas o Corinthians jogou pior naquele jogo. É que eu acho que aquele jogo ilustra, tipo, a diferença técnica dos elencos. E ali, tipo, mostrou que precisava de uma mudança no futebol brasileiro ou o Flamengo ia alavancar. 2020 eu não lembro se era o Domenech. Mas mostrava que o Corinthians estava muito mal, o Flamengo muito bem, tanto que foi Sim. campeão brasileiro. E eu acho que ali foi uma humilhação. Era o Uma Domenech. humilhação, Era o uma humilhação. Domenech. Bom, eu acho que esses dois do Flamengo a se destacar. O 4x1 eu estava fazendo Enem ainda no dia. também, Quando também. eu, Nossa, foi triste. quando foi eu saí, horrível. eu só vi a notícia que o Carilli ia cair. O Bruno Henrique, que era meu capitão, tinha jogado de centroavante e feito 2, 3 gols. E o do Palmeiras também acho que foi bem acachapante. É. 4x0, da maneira Aquela que fala foi. do Fábio Santos no vestiário, não dá pra jogar de igual pra igual com os caras, também é marcante. O Luiz Adriano deitou naquele jogo. O 4x0 também tem uma frase marcante pro São Paulo, do Cássio, que é o Cássio falando que foi inaceitável, que foi uma vergonha, que o Corinthians não pode jogar daquele jeito num clássico, que mereceram perder. O Cássio quer... Aliás, toda a nossa solidariedade ao Cássio, que não tá passando por um momento fácil. O cara em 10 anos consegue ser o maior goleiro da história do time. E ainda tem que aguentar... Exato, cara. Infelizmente. Mas, enfim, o Léo levantou a bola. Qual placar você escolhe como uma goleada histórica sofrida pelo Corinthians? Talvez a mais doída ou a mais marcante, João? Acho que esse 5, 5x1 pro Flamengo, com certeza. humilhante. Não, Eu 5 vou... acho que é mais humilhante. Eu vou de 4x0 pro São Paulo pra fazer um... Eu acho que dessas todas, a 4x0 pro São Paulo é a menos impactante. É que também era o time reserva do São Paulo naquele jogo. Justo, mas eu acho que na todas têm um época, impacto maior. O do Flamengo foi... Sim, Não, acho questão de impacto foi a do Flamengo, mas como não é um rival direto... Eu acho que o 4x0 do Palmeiras foi mais dolorido. Ainda mais, tipo, jogando no Allianz. O Palmeiras é muito forte lá na dentro. época do Flamengo repercutiu muito, de verdade. E do Palmeiras também. Eu não sei, acho que Flamengo, eu fico com o Flamengo. Então, Palmeiras. Flamengo 5, Corinthians 1, que o jogo foi na Arena Corinthians. Mancini, forte abraço, Mancini. Não, o Arão estava ali na marcação, mas não houve falta não. Boa decisão do Voada. Vem aí o Diego, botou a bola na frente, deu o drible e ficou na cara do gol! Saudades. Então vamos... Mancini ou Vitor Pereira? Vitor Pereira, mano. Saudades que eu gosto do Vitor Mancini. Pereira ou Silvinho? Ah, você tá tirando, né? Mancini ou Silvinho? É. Vamos agora falar Qualquer Por do lado pessoa... verde da força. Silvio. Porks. Falamos do Tricas e agora é o Porks. Lado verde da força. Vai, Mirassol! Tem um hino da zoeira que o Desimpedidos tinha, que ele começa com Mirassol, Goiás, Chapecoense. Que já são 3 goleadas que dá pra gente citar. Mirassol 6x2 no Campeonato Paulista, Goiás 6x0 no início do Brasileiro, Chapecoense foi
E 5. Brasileirão também. Acho que foi 5. 5x1 ou 5x0. Tem a Copa goleada. do Brasil. Tem a Curitiba. goleada do Água Santa. 4x1. Tem a goleada do Vitória. 7x2. E tem a goleada Do Curitiba, 6x0. O Palmeiras. O Palmeiras é impressionante, que é a mesma grandeza que ele tem, por exemplo, na Libertadores, ele tem pra levar goleada. Quando ele perde, parece que ele tem que perder de goleada. Ai. Parece que é de propósito. Ele fala, não, vamos ter impacto na E mídia. assim, as goleadas, quase sempre... Eu não lembro de uma goleada sofrida por um rival assim muito forte. Não lembro, só pra times de menor expressão. Realmente. E eu já fico com o Mirassol já. Parece que quando o Muito Palmeiras marcante, perde muito pra um time marcante. O pequeno, Palmeiras ele tem que- acabou de dar o maior vexame de sua história. Água Santa. Água Santa, com certeza. Tem uma fala do Marcos. O editor vai botar aí. Vai? Ele fala, se eu soubesse que os caras iam fazer isso, eu não tinha... Me avisam que eu não tinha entrado em campo. Nessa barca, né? Tá certo que os caras estavam desanimados, mas podiam me falar na concentração. Eu não tinha entrado num jogo desse, né? Que é a do 6x0 contra o Coritiba. E foi assim, numa Copa do Brasil, né? Qual ano, você lembra? Foi o ano que o 2011. Curitiba foi vice pro Vasco. Ah, 2011. Curitiba foi vice 2 vezes em E depois foi pro 11 vice e pro 12. próprio Palmeiras. Palmeiras. E aí, Perdendo essa contra o fala Pereira. ficou marcada. Até hoje ele fala disso. O Curitiba que se não me engano, foi naquele ano que conseguiu mais de 20 vitórias consecutivas. 2011. Quase conseguiu igualar o Real Madrid. Comandado 24 vitórias O consecutivas. Filipão era o Tava técnico. voando, né? Que foi encerrado no jogo de volta pro Palmeiras. Triste, hein? O Palmeiras podia Não, ter Foi deixado. no jogo de... O jogo de ida foi 6x0. Ah, no jogo... justo, verdade. Perdão. Eu vou... Vitória e Palmeiras. 7x2? Por causa daquele lance emblemático do Marcos. Marcos, não sei se ainda talvez o Everton tenha passado, aí tem que entrar no mérito do torcedor palmeirense, mas o Marcos não merecia aquilo. E aí Que ano ele... foi também? Eu não lembro. 2003. Não, 2003. Ele dá um Era chute Série no B. vácuo? Que ele vai o jogo já tava uma goleada, ele vai sair pra estourar, ele tava bravo. Ele tava representando o torcedor palmeirense naquele momento, ele foi querer dar um bicão, errou e... Triste. Não é uma goleada, mas é um lance marcante. Na hora que o Marcos sai na final do Mundial contra o Palmeiras, ele fura a bola. Contra o Roy Palmeiras? Kane. Maravilhoso. Foi contra o Palmeiras, realmente, que ele justo. fez. É, mas contra o Manchester. Roy Kane fazendo... Parabéns, você saiu bem. Eu vou de Vitória, você? Eu vou de Mirassol. Água Santa. Santa. E Curitiba. Nosso editor, Você pra vê quem como se que é... Cada um teve que... ele é palmeirense. Você pode escolher hoje, cara. Vai lá, RVG Galhardo. Você até tem autoridade pra falar, porque como palmeirense você pode dizer qual foi ou a mais marcante ou a mais doída. Também, né? A que mais me marcou foi a do Mirassol. Acho que Porque foi no primeiro tempo. Silva. E ó, bandeira da posição legal pro Camilo. Chegou, invadiu, cortou e bateu. Então, vamos pegar O Rio? o bondinho. Chegamos no Indo pro Rio. Rio de Janeiro. Por qual do Rio? Vamos começar na ordem alfabética? Então tá bom. Bangu. Bambu. América. Audax. Não, América vem antes. Eu sei. Então bora. Eu vou... Botafogo. Botafogo? Botafogo é difícil pegar goleadas recentes, porque ele tem mais vexames de desempenho em campo do que goleadas. Mas parece que no começo dos anos 2000, quando o Vasco ainda era aquele timaço, campeão da Copa de Saudades. Avelange, time do Romário, o Vasco aplicou 7x0 no Botafogo, com 2 gols do Baixinho. E assim, parece que o time do Botafogo tava prestes a cair, caiu em 2002 pela primeira vez. E aí ele começou a mostrar que o Botafogo tava perdendo sua força que ele tinha nos anos 90. Esse Vasco aqui era espetacular, inclusive tem uma goleada, tem várias goleadas, no próprio São Paulo, que a gente já falou aqui, o Romário, o Baixinho era Incrível. E fora aí, de série. pra ser marcante também por causa do Romário, eu vou nessa goleada do Botafogo 7x0 que sofreu pelo Vasco. Eu confesso que de memória, assim, que eu assisti, seria o que a gente já bateu no último vídeo, que foi aquele 4x0 do São Paulo. Que foi o jogo que marca aquele time rebaixado do Botafogo como lanterna. Justo. Pode ser. Mas 7x0 pra um rival, concordo que seria mais 7x0 marcante. é esse... Ei, 7x0 é pegado. 94, Campeonato Carioca, 7x1 para o Fluminense em cima do Botafogo. Foi assim, humilhante. Ninguém vai lembrar, mas foi humilhante, porque... Mas aí, claro que no ano seguinte o Botafogo vai e ganha o Campeonato Brasileiro, que, né, se sustenta até hoje.
Até hoje. Você tava lá? 28 tava. anos sem Eu título. tava lá. Sem título nacional, porque Copa do Brasil também não tem, perdeu por Juventude em 99. Outro vexame na história do Botafogo. Botafogo é gigante. Ordem alfabética? Ficou definido então que é o 7. 7x0. 7x0. Lançamento pro Euler. Romário tá sozinho do outro lado. Invadiu a área. Cortou o zagueiro, pé direito, bateu. Gol! Então vamos para o Flamengo. Flamengo. Ou Mengudo, Mengoso, Mengão. Flamengo. Flamengo. Deixa eu tentar lembrar. Mengo. Faz muito tempo. Muito tempo. Vai falando aí que eu vou lembrar. De novo, se for assim de memória, você vai lembrar das recentes que o Domenech tomou do São Paulo e do Galo, que ocasionaram na demissão. A pro São Paulo é meio trágica, mas eu fico com outra. Qual que você fica? Del Valle, na Libertadores. Timaço do Nossa, Flamengo, sim, tomou de 5x0. sim. Logo depois aplicou o 4x0, tudo bem, E aí depois tomou essas duas goleadas do do São Paulo. do São Foi um Paulo e do 4x0 e Galo. um 4x1. Foi. Eu não vou lembrar o resultado correto agora, mas eu sei que teve um 4x0 pro São Paulo. E teve derrotas sofridas no Maracanã pro São Paulo também. Mas eu fico com a do Del Valle na Libertadores, muito marcante. Eu acho que é do Del Valle também, porque era um resultado que eu não esperava. Ninguém esperava. Eu fui abrindo o aplicativo pra acompanhar o jogo. 1x0. Eu vi esse jogo no Facebook. 3. Era o duelo que já tinha sido da Recopa. Que o Flamengo tinha ganho com facilidade. Exato. E era o Del Valle ainda era um time forte, mas o Flamengo vinha do título da Libertadores. Ou seja, ninguém esperava um resultado desse. Tudo bem que foi no Equador. Tinha altitude. Mas 5x0 é humilhante. Como Em uma tinha Libertadores. altitude, acho que eu vou de Flamengo e São Paulo no Maracanã. Qual o placar? Tem o gol do Brenner, o gol do Luciano no último lance, 5x1. 5x1, justo. Vou até confirmar se foi esse mesmo o placar. Em 1916, o Flamengo perdeu de 10-1 do Vasco no Campeonato Carioca. Só isso, só. É que Quem fez os gols? recentemente os times cariocas eles se dão bem. Só que mas derrotas- a história dos Derrotas times muito cariocas antigas são antes, complicadas de puxar. pô. realmente. Por exemplo, a pior da história do Corinthians é um 11x0 pro Santos. Exatamente. Entendeu? Mas assim, é uma época que o futebol ele não tinha o profissionalismo que tem hoje, mano. Corrigindo a informação, 5x1 foi do Flamengo no São Paulo, no Morumbi. Que foi o jogo foi a pior atuação do time do Rogério Ceni na temporada passada. O que eu me refiro foi 4x1 pro São Paulo no Maracanã. O Pedro faz 1x0 pro Flamengo. Foi no Morumbi o jogo. Que o Rogério ainda falou que teria que devolver o valor do ingresso. E o 4x1, o Pedro abre o placar, parece que o Flamengo ia golear o time do São Paulo do Diniz, que ainda não estava naquela ascensão. Aí o Tietê faz aquele gol, Brenner, Luciano, Brenner de novo. Flamengo. Você, João. Neneca. Eu tô junto com o Léo. Esse foi marcante porque a gente tava dando a nossa... Começou a arrancada. Exatamente. E o time do Diniz era inesquecível. Diniz, volta pro São Paulo. Tá, então ficamos empatados em Del Valle e São Paulo. Pra você, editor, pior Del Valle? 5x0, então. Del Valle, parabéns. Você protagonizou a pior goleada da história do... Recebeu, ajeitou, corta-luz inteligente, Torres devolveu, Moisés Caicedo! Gol! Vasco ainda Não, e não, o porque Fluzudo? tem o Fluzudo primeiro, cara. Você não Fluzudo. deixou eu terminar de falar. Tá bom, desculpa. Fluzudo, agora você pode falar. Alguém quer começar? Fluminense. Bom, eu Suca Del não tem Valle. como esquecer 2014, Deu mole a vapo. que o Fluminense na Copa do Brasil foi até Natal, no Rio Grande do Norte, ganhou de 3x0 do América, veio pro Maracanã e perdeu de 5x2 e pela regra do gol fora foi eliminado da Copa do Brasil. Se eu não me engano era a terceira fase ou as oitavas de final. Fernando Henrique no Ou gol. quarta, foi Uma a quarta fase. memória recente, em Itaquera tomou 5 do Corinthians. 5x0. Mas eu acho que o 5x2, ninguém esperava aquela... Já tinha ganhado pelo de 3x0. adversário. 3x0 fora de casa, tomar 5x2 pra um time que eu não lembro se tinha divisão na época. Tinha eu lembro que era o Fernando Henrique o goleiro. Grande goleiro que fez história no próprio Fluminense. Sei qual que é. Bom goleiro mesmo. Mas não justifica nem Sim. um pouco porque o goleiro não faz gol. Assim. Justo. Então Então, 5x2. e o América fez uma goleiro campanha. faz gol sim. É que vocês não estão ligados na história do futebol. Boa, João, uma boa saída. Mas eu vou nesse do América também, porque Corinthians é, de novo, um time da galera do Fluminense não pode tomar 5 nunca. Mas é mais justificável tomar do Corinthians do que do América de Natal. Bruno? Eu vou de Corinthians.
Você sempre vai. Hoje. Eu fico do América. Então, América. De Natal, na Páscoa, ganhando nossa notoriedade aqui no vídeo. Olha lá, vem descendo o América, vai pintar o quinto gol, vai classificar o América, tira a zaga, voltou, pimpão, vai marcar, classificou, gol! Adivinha! Que ironia do destino. Vasco. Vascudo. Também não tem muitas derrotas recentes assim do Vascudo. Mas eu vou ficar com a derrota que decretou, se eu não me engano, o segundo rebaixamento da história do Vasco. Inter? Não, pro Atlético Paranaense em 2013. O Vasco tinha a chance de se salvar na última rodada, mas acabou sendo goleado por 5-1 na antiga Arena da Baixada. Eu acho que foi na Arena da Baixada. E, bom, foi no Paraná e tomou 5-1, que decretou o segundo rebaixamento da história. Pra mim, a goleada mais humilhante da história do Vasco. Eu vou de Inter 6, Vasco 0, 2019. 2015. Acho que era 16, 17. 2015 Foi também, triste. porque o Vasco foi... O Vasco até então era o Lanterna, foi rebaixado nesse ano. 6-0. Um golaço do Newton, vou mandar para o editor colocar, que queria do Corinthians, salvo engano. Então, parabéns aí pro Newton, que fez o golaço, e pro Vasco, que tomou 6-0 no Beira-Rio. O Inter, que tava muito bem nesse ano. 5-1 contra o São Paulo em 2013. E pra você, São Paulino, você lembra do time de 2013. Entendeu? Então, assim, é humilhante pra Ainda gente. tinha o time... Luiz Boi Bandido? Esse jogo foi antes do São Paulo entrar na má fase. Foi a Exatamente. última vitória. O São Exatamente. Paulo depois ficou mais de 20 jogos sem vencer. ganhar. E foi 5-1, que poderia ser 6-0, porque o gol do Vasco foi contra. Então, assim, você, vascaíno, tenha muito ódio desse jogo. Porque, realmente, olha, perder pra gente... Bruno, você, seu voto? Não, 6-0 do Inter sobre o Vasco foi aí algo foi foi complicado. pegado. Eu acho que O Inter atropelou aquele Vasco. ainda tinha o Fabrício no time do Vasco nessa época. Menção que depois rosa. Foi pro Inter e acabou fazendo Menção aquela rosa cena pro maravilhosa. 4x1 do Corinthians, com hat-trick do Romero, Aquele... no Mané Garrincha. Eu não lembro dessa. Era o que ele tá de centroavante? É, isso mesmo. Mas Que eu ele lembro de passa outra o goleada Ronaldo do em Corinthians gols. sobre o Vasco. Foi no em São Januário. 5x2. 5-2. O Corinthians saiu ganhando por 2-0. O Luiz Fabiano, ele chegou a O que o Luiz empatar Fabiano gostava de... e fazer gol no Corinthians, impressionante. E aí o Corinthians fez 5-2 com o Gol e uns caras nada a ver e humilhou em São Januário. Mas eu ainda vou ficar Cleiton, com 5-1 do Atlético Cleison. Paranaense. É, o Cleiton. Nossa, cara, Gostava do Cleiton? Não. horrível. O Cleiton ele era um careca que jogava centroavante Isso mesmo. ponta, e depois ele foi trocado por alguém do Galo. Do Galo, eu lembro. Isso aí. O Corinthians também faz as contratações, hein? Meu amigo. Então, Cleison. Ficou 6-0 pro Inter. 6-0 pro Inter. Deu um presente pro Newton. Esse é Sacha. William dispara na direita. O ataque do Inter é perigoso. Lisandro pede o cruzamento. Valdívia também. Newton! Vai ficar no Sudeste ainda? Podemos ficar. Então tá bom. Cruzeiro ou Galo? Galo. 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 Acho que nenhum supera o 6-1 pro Cruzeiro, que salvou o Cruzeiro do rebaixamento. Aquele ano, se eu não me engano, foi 2011. Os dois estavam muito mal, muito mal. O Atlético conseguiu salvar do rebaixamento, umas rodadas antes, só que ele podia decretar o rebaixamento do Cruzeiro, que seria o primeiro. Só que aí o Cruzeiro aplicou 6-1 em Minas Gerais, e eu acho que é a pior goleada da história do Atlético Inclusive Mineiro. foi nos dois times. Até então era o G14 pra ir pra Sula, o 15º e o 16º não iriam pra nenhuma competição. Que foi exatamente Cruzeiro e Galo. Que o Cruzeiro acabou, o goleiro do Galo, Renan Ribeiro, que ficou marcado porque foi um dos poucos jogos que ele teve a oportunidade de fazer e ficou marcado tomando 6 gols do maior rival. Os times mineiros têm uma história com 6-1. 2011, Cruzeiro goleia o Atlético Mineiro com 6-1. 6-1. Humilhante. Humilhante. Só que depois vai ter a reviravolta do Atlético, tá? Humilhante. Você, Bruno? É, 6x1, esse louco. Pro maior rival, não tem nem. Você acabou de falar o que o Léo falou. Tem. Hã? Você só É, repetiu o que eu você falei. repetiu Eu concordei. Mas falando a mesma coisa, tipo, muita Porque vez. depois eu vou trazer o fato que o Galo goleou 2 vezes por 6-1, entendeu? Mas depois disso, foi bem antes. Caralho, quem que é Everton?
Pra você, qual foi? Ah, o 6x1, não tem nem Teve- como, mas pro maior rival, ainda salvando Teve do gol rebaixamento. gol do Roger, ex-Corinthians, ex-São Paulo. Leandro Guerreiro, Anselmo Ramon. Gol do Roger. Wellington Paulista. O Fabrício. É esse Fabrício que fez gol também. Eu acho que o gol do Roger é o que mais marca essa derrota do Galo. Todo mundo lembra do gol do Roger, justamente por ser o Roger. Roger Flores. Anselmo Ramon na ponta direita dominou, passou pelo Hever, caminhou pra cima da marcação, passou Anselmo Ramon, cruzou na segunda trave, Roger Caixa! Gol! Agora vamos inverter? Cruzeirão? Não, pera. Fala de quem A também? gente já tá falando do Cruzeiro agora, é o Galo. Não, porra. E agora a gente vai falar do Cruzeiro, a goleada que o Cruzeiro Ah, entendi. Tá que pariu, velho! Todo mundo erra. Verdade, aliás, eu disse ex-São Paulo, Roger Flores não teve oportunidade de jogar no grandíssimo... Bora pra Toca da Raposa agora falar da pior do Cruzeiro. Pra mim, é no mesmo ano, quando perdeu pro Flamengo, de 5x1. Deixa eu confirmar se foi 5x1. Mas era aquele time de Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho. Protagonizou aquele jogo histórico contra o Santos. E também meteu 5x1 no Cruzeiro do Maracanã. Teve dancinha do Ronaldinho e do Thiago Neves. Então, marcou muito aquele ano ruim do Cruzeiro. E pra mim, eu acho que é a pior da história. Tudo bem, mano. Eu vou buscar o placar, o jogo que o Neymar é aplaudido de pé no Mineirão. 3x0. É, então acho que... Deixa eu ver se é 3x0 ou 4x0. 3x0? Eu sei que ele fez um Não. hat-trick no terceiro gol ele acaba... Eu não sei nem se é no Mineirão, talvez seja até no Independência. Deixa eu ver, vamos confirmar. Eu acho que é na Independência. Se for uma goleada, porque é um jogo que Só pra marca. nós aí. Neymar... 4x0. É no Independência 4x0, eu vou nesse. e 3 gols do Santos. A torcida do Cruzeiro aplaude o Neymar de pé e o Cruzeiro eu cheguei a ver um Foi quanto? 4x0. 4x0. Eu cheguei a ver um documentário assim sobre esse jogo que o Cruzeiro ele tentou marcar o Neymar, fez todo aquele esquema especial e a torcida do Cruzeiro pressionando, falando, é o Neymar, não deixa ele sozinho, os zagueiros dando a vida e não adiantou de nada. No final eles só se renderam. Saudades de quando o Neymar conseguia desempenhar essa ousadia alegria. Saudades, Ney. Você, Bruno? Ah, esse placar aí pro Santos. Ainda mais se aplaudir o jogador rival dentro da sua casa é complicado isso aí. Então, voltando à história. Então. O Galo, que assim, o Cruzeiro zoa muito o Galo por ter levado 6x1. Mas o Cruzeiro já levou por duas vezes, de 6x1 em 1900 e tralalá. Só que ninguém vai lembrar, né? Porque ninguém se importa Mas muito. você lembra? Como o dito Léo falou, o futebol antigo era amador, capenga, Eu né? falei que demorou pra se profissionalizar. Por isso que Então- o Brasil foi ganhar uma Então é Copa isso. só em 58. Então em Leônidas 30 não. da Silva não merece. Realmente, não Era um merece, dos não poucos. merece. Por isso que ele destoava de muitos. Que Entendeu? só tinha o Leônidas Beckenbauer não praticamente em 30. merece, entendeu? Esses Ah, caras aí, Beckenbauer não merece. Garrincha, Friedrich Reich. os caras eram amadores, né? Jogavam com amadores. O cara tá distorcendo Então a minha você vai fala. no 6x1. Eu vou nos 2 6x1 do Atlético contra o Cruzeiro, mas como era um tempo de liga pra futebol você, amador, Você foi na goleada do Flamengo, Flamengo. mas ganhou. A gente vai tentar achar um trechinho aqui pra vocês do vídeo do Neymar sendo aplaudido de Agradecendo pé. a O Neymar torcida sai do- emocionado, falando que nunca esperava. Jogador tendo o nome gritado pela torcida rival. Foi mesmo um jogo inesquecível do craque Neymar. Final, Santos 4, Cruzeiro 0. Esperaria falando isso. de 6x1, eu acho maravilhoso. Tem um tweet do perfil oficial do Cruzeiro. Eles foram dando parabéns pro Atlético, eles fizeram exatamente no horário certinho. Tipo, 6 horas e 1 minuto, só pra provocar o rival, mano. Obrigado, amigo. Mas é legal. Foda-se! Sul. Ah! De novo, sim. Sul. Tem duas derrotas aí que são praticamente iguais. O Fala. Grêmio, eu acho que a gente já sabe já. Então fala. O Inter perdeu de 5x0 pro Grêmio em 2015 e até hoje é lembrado. 5x0 do Grêmio no Inter. O Inter perdeu de 5x0 pra Chapecoense também, em 2016. O Inter que demorou pra conseguir bater a Chapecoense. Mas foi Foi 3. 3 só. Foi só 3. Foi 3. É. 3x0. Ah, mas é o Grêmio ou o Inter?
A gente tá falando da pior do Inter. Puta Do que pariu, Inter? hein? É, 5x0 aí, não tem nem como, você é louco? Censurem os Ainda mais palavrões, pro por em cima do gentileza, rival. por gentileza, censurem os E palavrões, tem a por Chapecoense favor. também, mas que foi no ano do rebaixamento. Mas eu acho que do... Ah, Não, vamos mas- do Grêmio. Não, você perder pro seu maior rival ainda. Acho que do Rio dói bem mais, entendeu? Fernandinho, saiu a tabela, de novo condição legal. De novo condição legal. Bobô pediu, Fernandinho, cruzamento pro Bobô. Olha o gol! Gol! Ah. Vamos pro Colorado? O Colorado... Eu acho que é pro Colorado não. O Colorado acabou de ir. É. Vamos pro Grêmio. Porque, se eu não me engano, ainda tem uma provocação nessa do Grêmio. Uma das vitórias do Inter que ele dança valsa. Então, não lembro... Questão do debutante. Sim, porque o Grêmio chegou a ficar mais de 15 anos Valsa sem nem ganhar. casamento? De 15 anos, a valsa de 15 anos. É o Sacha que fez isso daí. Foi. Enfim. Eu acho que a pior derrota da história do Grêmio, agora falando do tricolor gaúcho, é um 5x0 também em 2019, também em Libertadores, semifinal pro Flamengo. Nossa, Não dá ali pra perder de foi- 5x0 em uma semifinal de Libertadores. Ainda mais sendo o time que joga o melhor futebol do Brasil. Acho que o jogo foi muito marcado, porque era um jogo muito esperado e a cara do Renato Gaúcho no banco de reservas ficou muito marcado. E... A entrevista dele depois É. do jogo explicando porque o melhor time do Brasil tomou de 5. Se ele tivesse 200 mil, ele fazia diferente. 200 milhões. E 200 ele milhões, não perdão. fez. Bem chegou perto. Unânime? Unânime. 5x0 pro Flamengo em cima do Grêmio. A cara de bosta do Torcida- Renato é o que marca. Torcedor do Flamengo que gosta realmente de triturar um treinador. Trituraram o Renato, o Rogério e agora o Paulo Souza. Aliás, estão pedindo desculpa pro Rogério Ceni agora. Então. Na bola parada, cobrança na falta, o desvio é gol! Gol do Flamengo, de novo, Flamengo! Ironias do destino. Então, parabéns aí pro Grêmio e pro Inter, os sulistas que também não poderiam. Feliz Páscoa, comam um chocolate. Lembrando, diabetes é coisa séria, então manerem um pouco, porque muito faz mal. Se inscreva no canal, deixa seu like. Tchau.